Salve, salve, minha amada família da rede, tudo bom? Aproveitando aqui esse maravilhoso final de tarde aqui para decidir falar com vocês aqui um pouco. Assim como todos os finais de anos, enfim, inícios de ano e finais de ano, né? Aos verões, primaveras e tal, trocas sazonais. Enfim, toda a transição aí, todos os recomeços, todas as finalizações, todas as etapas aí, todas as etapas aí definitivas. Eu sempre venho aqui e gravo um vídeo, escolho um local ambiental, de preferência assim como sempre, ou praticamente a maior parte dos vídeos, aqui o Parque Ambiental, bem próximo ao nosso QG da rede. Inclusive aproveitando aqui, pessoal, olha que bonito que está isso aqui. Esse aqui é um novo acesso que criaram na região aqui. Então, tem toda a parte ambiental aqui ainda, existe uma boa parte ainda, né, com a ambientação preservada e tudo mais, mas se trata de um bem interessante. Eu acho que não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui para vocês, mas é bem interessante a mobilidade aqui da cidade, enfim, do local onde nós vivemos aqui. Mas enfim, todos os anos eles investem pesado em relação a outras partes do país, a outras regiões e tudo mais, não desfazendo, lógico, né, os demais estados, os demais governos, mas aqui em Santa Catarina o que a gente percebe é bastante isso, um investimento muito grande, a dedicação mesmo, né, das secretarias de trânsito e tudo mais, aos órgãos, né, competentes, a dedicação deles com essa parte, com a estrutura física, né, com as obras públicas, né, e principalmente mobilidade urbana mesmo, estrada mesmo, né, acesso, facilidade, né, enfim, cada ano mais tecnologias e avanços, facilitações nesse sentido nessa área aí, tá bem interessante. Tá, mas enfim, o que eu queria chegar para vocês não era praticamente não é fazer uma média com o governo local, tá, gente? Mas enfim, o que eu queria trazer aqui para vocês é bem rápido, tá? É sobre em relação, como sempre, né, a vocês e ao projeto da rede, né? Como sempre se trata de nós. Mas enfim, nós tivemos aí nos últimos, talvez aí semanas, né? Posso até dizer no último mês, uma breve pausa aí em relação às nossas presenças aí gerais, né, nas redes sociais, com as nossas, né, enfim, eu tive praticamente um bom tempo aí com problemas em todos os meus dispositivos, né, tanto os móveis quanto a minha parte mais hard aqui, né, no caso os softwares, os hardwares aqui de base, né, de mesa, quanto com os meus acessórios aí mais móveis, né, enfim, celulares e enfim, notebooks e tudo mais. O que acontece é o seguinte, houve uma grande falha, vamos dizer assim, na minha manutenção técnica em relação à conexão. Tá? Basicamente isso. Não houveram mais nenhum problema, não houveram problemas, né, mais graves, por exemplo, da danificação de material e tudo mais. Foi só uma parte mais, um pouco mais comum, né, que eu acredito que é comum hoje, cara. Você faz um contrato aí com uma certa empresa e, né, algumas coisas não acontecem como deveriam, né? Mas enfim, esse é somente uma dos motivos aí dessa minha conversa com vocês. Enfim, justificando, né, não até justificativa, né, mas é basicamente eu sei que devo sempre explicações para todos vocês, né, quem me segue há um bom tempo sabe como eu me relaciono com vocês, né, como eu venho, né, conduzindo sempre a rede com vocês, né, enfim, essa questão de sempre transparência, né, essa nossa política, né, de transparência aí com vocês sempre, todos os anos, enfim, isso vem acontecendo há quase 10 anos, pouco mais de 10 anos, e assim será sempre.
Mas enfim, são questões assim que muitas vezes nos pegam de surpresa, né? Para quase todos os projetos que são feitos e enfim são idealizados, grande parte nós tendemos sempre a esperar o melhor, né? Esperar as melhores dos resultados, enfim, os melhores dos acontecimentos, e isso quase sempre não é, ou para não dizer sempre, né? Nunca é como nós esperávamos, né? Sempre haverão aí não só, eu ia dizer distrações, porque acabei passando por uma festa aqui e falei distrações, mas acabam acontecendo sempre imprevistos, né? Enfim, como eu falei antes, é um dispositivo que não funciona como deveria, é um resultado de campanha que não dá certo, entendeu? Ou até mesmo assim vamos ser bem, mas circunstância de vida, né? Às vezes a pessoa está com um problema pessoal muito sério, muito grave, né? Já influi no psicológico, né? do criador ali, né? Do colega ali, então sempre vai acontecer alguma coisa que não estava, né? Não estava nem na expectativa, né? Ou se as pessoas estão precavidas, acontece algo que vai além do que elas, né, dos problemas que eram previamente esperados. Mas enfim, o que eu quero dizer em suma, olha só que lindo tá isso aqui. Eu vou ser obrigado novamente a interromper um pouco o assunto para realmente passar o cenário para vocês, gente. Olha só. Esse aqui na verdade está sendo, como eu falei, um acesso novo, né? Mas conjunto a isso, eles amplificaram o parque em si. Olha só isso. Esse aqui é o logo, tá, da construtora, que tá realmente um condomínio interno. Ele não está fechado ainda porque ele não está concluído. Então, como ele está aberto, aqui é uma parte do parque ainda. E aí conjunto já com a própria entrada do condomínio. Olha só. Acessos, né, corrimãos e tudo, estruturas para subida. Lá, logo em cima lá eu acredito que seja um espaço para desportivo, né, enfim, para esportes, para quadras de vôlei, quadras de futebol, né, e tudo. E aqui é a entrada, ó, aqui é praticamente o hall da entrada. Olha só que maravilha. Maravilha mesmo, né? É interessante porque quando eu passei na primeira vez aqui, quando eu fiz um vídeo inclusive de um check-in do meio do ano, não me lembro se foi junho ou julho, eles estavam começando, e é por isso que eu tô tão surpreso assim. Para mim também está sendo a primeira experiência depois de estar toda a estrutura já, né, que tinha sido, né, planejada, já feita, ó, inclusive com, né, questões aí temáticas, né, aquática, ó, aqui tá todo assim. Aqui, como eu falei, aqui é a logo da corporação, né? Então, interessante também. Lembra um pouco a logo de outras empresas, mas tá bem interessante que ele tá bem imponente, né? Aqui em vista com o sol, vamos aproveitar o praticamente quase pôr do sol para ele dar aquela combinação. Lindo, né? Lindo. Muito, muito bacana mesmo. E está sendo, como se diz, não só o governo, mas, enfim, não só a Secretaria de Mobilidade da cidade, mas as empresas envolvidas estão de parabéns, né? As grandes construtoras aí locais capricharam mesmo. Bem, enfim, como eu estava dizendo antes, questões não previstas, né, ou imprevistas acontecem sempre,
né? Em todas as áreas, em todas as atuações nossas. E na rede não podia ser diferente, tá, pessoal? Como eu falei para vocês antes, em julho e agosto eu entrei numa fase total de mudança dentro de transição, mais uma, né, transição dentro da proposta que nós tínhamos na rede. E é bem, isso veio a calhar com o que realmente desencadeou depois. Como eu fiz aquele vídeo, eu pretendo, vou deixar aqui, eu acho, não sei como eu vou fazer ainda, mas a minha ideia é lembrar vocês sobre o que eu falei no vídeo. Sobre que tinham coisas ainda, a rede nunca mais seria, né, ou eu também, isso lógico, envolve a mim mesmo, né, nunca mais seria como antes, né, o que nós falávamos antes mudaria totalmente, né, a forma como nós falávamos antes aqui, né, e o que nós trazíamos, não o assunto em si, mas os assuntos, as narrativas, as temáticas em si, mas a forma, a maneira como nós traríamos e entregaríamos para vocês seria realmente de uma pegada um pouco mais diferente, assim, um pouco mais, né, para ser mais exato, um pouco mais simples e mais, né, mais honesta também, né, mais a verdade como é, Gustavo como é, a rede como anda, né, satisfações assim como eu estou fazendo hoje, por exemplo, seriam frequentes, né, tudo que eu, como eu disse em muitos outros, ou em todos os outros, né, eu acho muito interessante essa história de transparência, né, de tudo que acontece aqui, vocês ficarem sabendo. Então isso influi muito assim nesse ano, isso foi muito forte em 2025. Outro ponto que foi bem interessante em 2025 foi a simplicidade, né? A simplicidade com que tudo foi conduzido, a dessaturação, mais uma vez aqui só para despedir da parte aqui mais isolada aqui, dessa parte específica. Vou deixar mais um pouquinho vocês com... Combinando com o sol, como eu falei antes, né, com a maravilhosa posição aqui estratégica, né, que é o sol, que ficou o sol em si, né, olha só, vou até enfatizar mais aqui. É só para não deixar vocês perder essa vibe, não deixar vocês perder essa, né, passar por aqui sem vocês, né, deixar vocês com que vocês não vejam, né, então vou deixar aqui. Só pela passagem aqui sem que vocês não vejam, vocês fiquem sabendo que existem locais assim, maravilhosos assim aqui. Aqui logo assim é uma espécie de um outro hall, é um hall menor, né? Quase em conjunto com vamos dizer assim, com o hall maior, né? Ele é conectado praticamente junto com o maior que eu estava ali. Então vamos deixar aqui mais. Ele é como se fosse um coreto, né? Um pouco mais elevado.
Bom, enfim, e esse foi então o nosso check-in de início de ano. Daqui já desejando para vocês todos um magnífico, enfim, que seja uma grande transição, uma grande virada na vida de cada um. Enfim, não só de ano, né, mas na vida mesmo, em todos os seus negócios, empreendimentos, enfim, em suas vidas. E que todos tenham, e que 2026 seja não, será, e já está sendo um incrível ano para todos. Beijão no coração, no mais fundo do meu coração, em cada um de vocês. Até mais. Gustavo, como sempre, e a rede. Beijão no coração. Se você gostou, lembre-se de deixar o seu comentário, o seu like e compartilhe com seus amigos, seus familiares, enfim, com toda essa maravilhosa rede. Um forte abraço no coração e até a próxima. Gustavo e a rede.